Olá pessoal, Deus abençoe a todos, bem-vindos ao nosso canal Vem Pensar TV, Pastor Jefferson Neto falando aqui. Eu estou gravando esse vídeo após um tempo de oração diante do Senhor e depois de ver essa última sessão do Supremo Tribunal Federal julgando o habeas corpus do Lula e que redundou num salvo-conduto, né? Ou seja, uma garantia de que Lula não será preso até que o Supremo volte de novo a se reunir para continuar o julgamento, o que acontecerá no dia 4 de abril. E todo mundo está vendo essa situação como um prelúdio do que provavelmente poderá acontecer na volta do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma grande expectativa de que o Supremo Tribunal Federal vai salvar o Lula da cadeia. E está havendo uma comoção no Brasil muito grande e as redes sociais estão abarrotadas de gente dizendo toda sorte de coisas. E claro que vivemos numa democracia, o ser humano é livre para dizer e pensar o que quiser, mas eu estou aqui primeiramente como homem de Deus, em segundo lugar como cidadão do meu precioso Brasil. Eu moro fora do Brasil já há 17 anos, eu moro nos Estados Unidos da América, e isso não faz do Brasil um país menos importante para mim. Eu e a minha família amamos o Brasil, nós temos ainda laços muito fortes com o Brasil, nós temos pessoas queridas, nossos parentes estão praticamente todos no Brasil, e, portanto, eu não desisti do Brasil. Eu estou fora do Brasil por um propósito de Deus, mas o meu país seguirá sendo sempre, em primeiro lugar, o Brasil. Sendo assim, o que acontece? Eu lamentei muito, eu orando diante de Deus e lamentando, porque diante da situação que nós estamos vendo, eu vejo a igreja sem rumo. A igreja está igual barata tonta, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Um critica o outro, um persegue o outro, um vai lá e prega contra o outro, e uma situação assim muito estranha pelo fato de que a igreja é a única instituição na Terra que tem o poder de influenciar espiritualmente para o bem o governo de uma nação. Então, o Senhor me lembrou do que Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. A versão atualizada, ela usa uma expressão muito interessante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou contra quando cristãos se manifestam civicamente, não é? Com protestos, reivindicações, esses recursos cívicos, né, próprios da democracia. Não há nenhum problema quando o povo de Deus participa desse tipo de coisa. O problema é quando o povo de Deus passa a achar que esse tipo de artifício ou de recurso democrático é o único tipo de recurso a ser usado pela igreja. Quando a Bíblia diz claramente que nós temos nas mãos a autoridade, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Inclusive, quando Paulo disse isso, ele estava se referindo à guerra da mente, destruindo fortalezas e todo sofisma, trazendo todo pensamento cativo a Cristo. Portanto, a igreja precisa reaprender a guerrear no mundo espiritual.
Eu esperei durante esse período, eu gostaria muito que se levantasse alguém no Brasil, né? Quem sabe alguém aí ligado à mídia ou com um bom acesso às redes sociais que se levantasse como uma voz profética no Brasil, convocando a igreja para um jejum e oração, para quebrar esse espírito de impunidade que permeia o Brasil. E se nós não orarmos agora pelo Supremo Tribunal Federal, não orarmos por aqueles ministros, se nós passarmos aí todos os nossos dias só criticando nas redes sociais, porque realmente dá vontade de criticar, porque o que está acontecendo é realmente um absurdo. O problema é que se nós só criticarmos, nós não conseguiremos muita coisa. Nós temos uma arma mais poderosa, que é a arma do jejum, da oração e do clamor. E a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então a igreja precisa se levantar agora. Se a igreja quer ver os bandidos de colarinho branco punidos como devem ser, se a igreja quiser ver um Brasil mais justo, um Brasil restaurado, um Brasil renovado, um Brasil onde as oportunidades sejam iguais para todos, um país justo e temente a Deus, agora é a hora da igreja se posicionar. E eu ouvi há uns dias atrás um comentário de uma determinada pessoa, que eu não me lembro o nome, mas ele dizendo uma coisa interessante, que o Brasil tornou-se, a população brasileira tornou-se uma população de guerreiros virtuais. Todo mundo é muito valente nas redes sociais, mas ninguém tem coragem de se manifestar ou de se posicionar de uma forma clara, civicamente falando. E no caso da igreja, espiritualmente falando. E qual é a arma que Deus nos deu aqui? Oração. Está aqui, gente. Você quer ter uma vida tranquila? Olha o que o texto diz. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, portanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão incluídos aqui, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então está na hora da igreja se levantar, está na hora de surgir uma voz profética e começar a regimentar a igreja para mudar este cenário brasileiro. Portanto, mesmo fora do Brasil, mesmo morando nos Estados Unidos, uma vez que eu não vejo nenhum movimento assim no Brasil, eu senti este incômodo do Espírito Santo de convocar a igreja brasileira para um desafio de jejum e oração. Nós estamos terminando aqui, nós estamos a caminho, né, em processo aqui nos Estados Unidos com a igreja e com muitas pessoas ligadas ao nosso ministério, ao chamado jejum de Daniel, que é um período de 21 dias de oração, de clamor, intercessão, leitura da palavra, e uma diminuição com o cuidado com a aparência, com a nossa aparência física. E eu explico tudo isto num panfleto que nós editamos, este panfleto aqui, o jejum de Daniel, e neste panfleto eu explico o que é o jejum de Daniel, com todos os detalhes, eu explico o que se deve comer e o que não se deve comer, e esta diminuição com o cuidado com a aparência, porque também faz parte do jejum. Não há nenhum pecado em cuidar da aparência, não há nenhum pecado em maquiagem, em você cuidar da sua aparência. Não há nenhum pecado nisso, tá? Agora, no jejum, você diminui um pouco este cuidado excessivo com a aparência para que você possa, então, buscar ao Senhor de cara limpa, de rosto limpo, e você faz isso por amor a Deus, por um tempo de consagração. Então eu queria desafiar você que faz parte desse canal. Nós temos mais de 18 mil pessoas inscritas nesse canal. Imagine se essas 18 mil pessoas entenderem esta mensagem que eu estou trazendo aqui da parte de Deus e começar a divulgar esta mensagem para todos os seus conhecidos. E nós conseguimos levantar aí um exército de alguns milhares e milhares de intercessores, pessoas dispostas a iniciar este jejum, o jejum de Daniel, 21 dias de oração e intercessão pelo Brasil, pelas lideranças políticas e pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente no julgamento desse habeas corpus do Lula e outras decisões que o Supremo Tribunal Federal venha a tomar, porque
toda decisão do Supremo Tribunal Federal vira jurisprudência, o que vai influenciar todos os tribunais do Brasil. Então, protestar é muito bom, protestar é democrático, protestar é cívico. Mas se você é salvo, se você tem Cristo no coração como seu Salvador, você precisa fazer mais do que isso. E está na hora de se levantar uma voz profética na igreja e despertar a igreja para fazer aquilo que a igreja precisa fazer, que é orar e interceder. Então eu estou aqui lançando esse desafio, tá? De começarmos na segunda-feira, essa segunda-feira agora que vem. Nós aqui já estamos em processo, mas não tem problema. Nós vamos começar na segunda-feira. Você que está ouvindo esta mensagem agora pela primeira vez, poderá começar isto na segunda-feira, e a partir de segunda-feira eu vou postar um vídeo por dia a respeito do processo do jejum de Daniel. Cada dia será um vídeo a respeito daquele dia, daquele jejum especificamente. E eu quero desafiá-lo também durante esse período a ler o livro de Neemias. Você pode entrar na nossa página, na página do CETEG, www.jitseminary.com. Está escrito aí embaixo na tela, entra na página do CETEG, que lá você terá acesso. Você terá acesso ao panfleto, para você poder ver todos os detalhes do jejum, e você terá acesso todos os dias a um vídeo novo que será postado na página do CETEG. Claro, você também pode acessá-lo diretamente no YouTube, mas caso você não alcance, pode ir na página do CETEG que ele estará lá, e assim nós vamos postar todos os dias para poder acompanhar com você um tempo de intercessão pelo Brasil, para que Deus mude a sorte do Brasil. Está na hora de Deus mudar a sorte do Brasil, está na hora de Deus levantar pastores, homens de Deus, homens e mulheres de Deus que têm sofrido há anos para se manter honesto diante de Deus, crendo que o Senhor vai intervir. Pois eu quero dizer para você que está esperando em Deus todo esse tempo, está chegando a hora de Deus intervir no Brasil. Por isso nós vamos entrar em batalha, nós vamos entrar em jejum e oração, e Deus vai mudar a sorte desta nação para a glória do nome do Senhor. Então, se você está disposto a entrar nesse desafio, coloque o seu comentário aqui embaixo, diga sim, diga eu quero, eu vou participar, e a partir de segunda-feira, no amanhecer do dia, começaremos então o processo do jejum de Daniel a favor do Brasil, para a glória do nome do Senhor. E você receberá os vídeos como prometido. Serão 21 vídeos, um por dia. Você receberá como estímulo, como orientação e também com uma análise de uma porção do livro de Neemias, que é o livro que eu sugiro que você leia de acordo com o que você vai ver no panfleto. Tem lá as porções que eu estou colocando para que você possa ler por dia e você verá. Por que Neemias, pastor Jefferson? Porque o livro de Neemias é um livro que relata a restauração de uma nação. Relata a restauração de um povo que estava destruído, que estava quebrado, mas que foi perfeitamente restaurado pelo poder de Deus, porque esse povo se humilhou, porque esse povo buscou a Deus e porque esse povo foi liderado por um homem cujo coração estava no Senhor. Então, está aqui feito o desafio, espalhe essa notícia para quem você puder, em nome de Jesus, e segunda-feira estamos dando pontapé nesse processo para a glória do Senhor. Pai, está lançado o desafio, esse desafio não é meu, esse desafio é teu, esta palavra não é minha, esta palavra é tua, e o jejum será para o Senhor, para que o Senhor mude a sorte do Brasil, para que o Senhor tire do poder toda a autoridade que não está honrando a sua função, colocada ali por ti, Senhor, e comece a trazer a imposição de autoridade àqueles que te temem para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.